Então, gente, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma conversa, um bate-papo do nosso clube de leitura. E hoje a gente vai falar de Menino de Engenho, de um dos escritores que marcaram a literatura brasileira, né? José Lins do Rego. Não sei se todos vocês já tinham ouvido falar dele. Esse é o romance de estreia dele, é o mais famoso de todos. Ele já escrevia outras coisas, mas romance mesmo foi o primeiro. Dizem, eu sinceramente não li outros, eu só li esse. Dizem que esse não é o melhor, que existem outros romances que são melhores. Eu nunca li, então não posso julgar. Mas em todo caso, esse é o mais famoso. Esse romance de história dele é o mais famoso. E o José Lins do Rego ficou muito marcado justamente por trazer essa realidade dos engenhos e da decadência, e especialmente dos engenhos de açúcar nordestinos. Então, os outros livros que seguem também vão aí seguir dentro dessa realidade que marcou muito a escrita e o fazer literário do José Lins do Rego. E aí, vamos lá, vamos bater aquele nosso papo de sempre, cada um vai dizer o que achou, o que não achou, se terminou de ler, se não terminou de ler, por que terminou, por que não terminou, e a gente vai inaugurando o nosso bate-papo. Quem quer começar? Clara, ela quer começar. Então, manda ver, Clara. Não, mas eu posso começar porque acho que vai ser muito rápido para mim. Não, eu comecei a ler o livro, mas para mim, mesmo se esse livro foi muito curto, foi muito difícil o vocabulário. E é verdade que para mim eu quero ler para um prazer. Eu li, mas foi muito difícil de entender. Eu estava lendo assim, eu só entendia o sentido principal. Você terminou? Não terminei, eu li a metade. Esse foi o primeiro problema, foi o vocabulário. E o segundo foi que talvez depois mudou, mas para mim não tinha um suspense, Realmente não tem. Uma descrição. Então eu estava assim, eu não entendi tudo, mas eu acho que nada aconteceu, então eu perguntei a Pedro na metade, vai ser assim o tempo todo? Ele disse sim. Então, como essa dificuldade de vocabulário e essa falta de... Tinha nada que eu queria saber no final, porque eu achava que não vai ter um final, só uma história. Eu desisti. Mas eu acho que é um bom ponto, viu? Porque tem algum tempo eu li um Sherlock Holmes em inglês e não era... Eu tava querendo praticar, né, inglês. Eu disse, vou pegar um livro, Sherlock Holmes deve ser fácil, né? E o vocabulário do livro em inglês era bem difícil. Mas, por outro lado, tinha esse suspense, né, do Sherlock Holmes, né, de desvendar um mistério. Então, mesmo não entendendo sempre tudo, eu continuava lendo porque eu tinha impressão, pelo menos, que eu entendia o contexto, o principal. Você sabia onde o livro ia chegar, né? Onde ia chegar, exatamente. E eu acho que essa dificuldade desse livro... Sim, como Samba Canção, por exemplo, Grisalda. Tem muitos livros que a gente leu, tinha essa... Eu entendi mais, mas tinha também esse suspense. Eu queria saber no final, mas lá eu não queria saber. Não é que você não queria, que não tinha. Não, porque não tinha, né? Não. É muito raro, não? Isso que não tem uma intriga, não? Na verdade, esse não é um livro de enredo. Ele é um romance de formação. Ele não é um livro de enredo. Eu, particularmente, isso é muito pessoal. Eu também sou muito enredo. Tem gente que não se importa muito com o fio condutor, o enredo, a trama. E não se importa, as pessoas estão mais preocupadas do modo como se diz alguma coisa do que a história. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa, eu como leitora, sou uma amante de enredo. Eu me divirto mais, eu tenho mais prazer. Enredo. Enredo é justamente a história, né? A trama que você vai desenvolvendo. Então, e esse livro não tem. Ele é um romance de formação. Bom, tem romance de formação que tem, né, a trama. Esse não tem.
E não era esse o objetivo também do autor. Não é que ele fez uma besteira e disse, ai, que droga, eu esqueci desse ponto principal. Não, não foi isso. Foi muito intencional. E tem gente que gosta muito desse tipo de literatura. Eu, particularmente, prefiro outros tipos de abordagem. Agora, ele é um livro para ser lido a partir do momento que você percebe que nada vai sair dali do ponto de vista de enredo, porque no início ele até engana a gente, né? Quando a mãe dele morre logo no início do livro, a gente pode ter a ilusão que vai ter alguma coisa dali, né? O pai dele matou a mãe dela e como é que vai ser e tal, e no final não. Depois das 3 primeiras linhas, né? Não minto, as 3 primeiras páginas, ele sai daquela problemática e você vai ter esse romance, né, de formação, falando do menino. E assim, acaba que do próprio ponto de vista, ele é estacionário também, porque você vai ter o engenho, né, onde ele vive, e você não vai sair dali, você vai para os diferentes locais do engenho, ele vai ser muito descritivo. Você vai ter psicologicamente um aprofundamento do personagem, mas não dos outros, porque no fundo a gente não conhece profundamente o avô dele, o coronel, as outras pessoas. Você acaba fazendo essa questão mais da imagem, da fotografia, do que representam aqueles personagens, que é o símbolo do coronel, o símbolo do escravo, o símbolo de alguma coisa, mas você não tem um aprofundamento e você tem uma descrição riquíssima do engenho. Então, assim, esse é um livro, acho que o Fred vai poder, de repente, contribuir bastante aí com isso também, ele que tem uma boa bagagem de leitura de literatura brasileira, mas só para situar. Na verdade, o que acontece? O José Lins do Rego ele escreveu num momento em que ele estava sendo muito influenciado por esse descobrir e construir uma identidade do Brasil. Uma das grandes influências dele foi o livro Casagrande Senzala, que é um clássico, que é um livro de não ficção, e que vê o Brasil por um viés sociológico, que tenta ver a partir dessas relações entre as pessoas, a relação do escravo com o senhor, do senhor de engenho com a sinhazinha, na cozinha, na roça, enfim. A partir do momento que você vai estabelecendo essas relações, você entender como é a formação do Brasil, porque o Brasil se formou a partir de engenhos, na verdade, né? Então, assim, na realidade, foi até uma aula que eu assisti há pouco tempo sobre esse livro, e o professor que fez essa aula, o Rodrigo Barreto, ele fala que, na verdade, o José Lins do Rego tentou trazer para a literatura esse viés sociológico do Brasil, essa leitura sociológica do Brasil, de Casagrande e Senzala, num livro de não ficção. Eu, particularmente, achei fantástico ver esse Brasil, entender determinadas relações sociais e pensar o Brasil a partir desse viés, dessa questão do poder do senhor de engenho, dessas relações entre as pessoas, dessa como é que diz, essa convivência, essas relações de força entre esses determinados elementos a partir de uma visão única de uma pessoa que não era ele, o senhor de engenho, ele era uma criança, né? Mas que ele estava vendo com os olhos de quem estava numa posição privilegiada socialmente. E é um livro um pouco autobiográfico também, porque se vocês chegaram a ler aquele finalzinho, quando ele conta a história do José Lins do Rego, a mãe dele não foi assassinada pelo pai e tal, mas a mãe dele morreu muito cedo, ele foi morar no engenho do avô. Então, assim, ele viu aquilo com os próprios olhos e conseguiu trazer isso para o leitor. E esse retrato desse Brasil, esse retrato do engenho de açúcar do Nordeste, que estava em decadência, começou a decadência nesse período, eu acho que é um retrato fantástico e que traz muito a se pensar sobre o que é o Brasil e de como as pessoas se relacionam. Agora, concordo com a Clara que, do ponto de vista literário, em alguns momentos me fez muita falta ter um enredo. Eu acho que isso poderia ter sido acrescentado. Agora, quem sou eu para criticar José Lins do Rego, né? Não é esse o objetivo. E acho que não foi esse o objetivo dele também. Mas aí vamos ver a percepção de vocês. Eu falei para vocês aqui as coisas que me chamaram a atenção, que enriqueceram a minha leitura e que me deram muito prazer em ler. E com relação ao vocabulário, realmente, Clara, algumas coisas até para mim, por exemplo, eito, eu tive que olhar no dicionário, eu não sabia, sinceramente, o que era. Talvez seja um vocabulário que
para muita gente seja fácil, que é a roça, né? Eu não sabia. Então, é verdade que isso pode ser um dificultor, e principalmente que tem muito regionalismo, é do Nordeste, então, assim, eu acho que isso também dificulta a leitura. Vamos lá, quem mais quer acrescentar aí a percepção sobre a leitura? Eu gostei de ler, mas como já tinha problema para entender tudo, porque algumas palavras, o vocabulário era um pouquinho complicado para mim, mas achei o livro muito interessante, porque me lembro da aula de português, quando tinha uma professora brasileira que falou um pouquinho do ciclo de açúcar depois do Brasil e tudo isso, e era complicado para mim de imaginar como funcionava os engenhos nessa parte do país. E depois da escravatura, é difícil de imaginar que, no final, os trabalhadores não tinham muito escolha para uma vida melhor, porque sem terra você não pode fazer nada, você está do início da sua vida até a fim, como patrão, como os proprietários, e você tem de viver como essa situação. Achei, desse ponto de vista, o livro muito interessante, porque também, como é um menino que conta isso, é um pouquinho naivo, né? Podemos dizer, porque ele no início vê somente que os moleques são super livres, eles podem fazer tudo o que eles querem. Ele não vê todas as complicações, mas a descrição que ele fez sobre a vida do engenho, dos negros que vivem lá, de todas as outras pessoas que estão lá, é bem uma descrição bem interessante para nós, para entender um pouquinho como funcionava tudo isso. E também achei que já o menino tem uma, como posso dizer, uma nostalgia, uma tristeza profunda. E mesmo que ele joga muito, tem um pouquinho amigos, ele está muito sozinho, muitas vezes. Ele tem um pouquinho de relacionamento com a tia como uma segunda mãe, mas depois ele vai se casar, ele vai embora, uma prima que vai falecer. E cada vez ele se sente um pouquinho deixado de lado. E também esse tipo de psicologia, um pouquinho do menino que ele não está se queixando de sua vida, não, porque mesmo como pai, ele não vai odiar o pai que matou a mãe, não, ele disse que ele entende que seu pai tinha uma razão de se arrepender e coisas assim. Ele é muito otimismo no final, mas é uma fraqueza do menino que gostei bem, porque são coisas finas que assim podemos entender através da voz do menino. E no final é um pouquinho difícil para ele, porque ele tem uma vida sexual muito jovem, de pré-adolescência, e acho que ele não entende super bem tudo isso, porque mesmo o tio que poderia explicar a ele como ele deveria se comportar, ele não tem uma figura paterna, porque mesmo o avô é uma machista, não sei como dizer, não é um modelo muito... Sim, a gente diz machista, tá certinho. Machista, sim. E assim, ele tenta de achar o amor onde ele
pensa a Charlot, mas é uma outra coisa para ele. E depois ele vai no internato, muito jovem, há 12 anos de idade. É assim, mas não é uma vida fácil no final. Ele vê muitas coisas também, quando os trabalhadores têm punições, por exemplo, ou coisas assim, mas é muito difícil. São algumas trechos desse tipo de experimentações, quando eles têm uma punição muito... é mais ou menos uma escravatura depois da abolição da esclavagem. É uma coisa difícil a ler, mas o menino vai sobreviver com tudo isso. E eu achei fantástico isso que você trouxe, porque era justamente o segundo ponto que eu queria trazer, e eu achei bem legal que não fui eu que trouxe, foi você que trouxe, que a gente estava falando da questão do enredo, né, da trama, e depois tem a segunda parte, que é essa da psicologia do personagem, que é muito profunda. É um personagem muito complexo, é um personagem que a gente chama, né, de personagem que ele não é plano, ele é esférico. Por quê? Porque ele tem muitas facetas. Claro, a gente foi acompanhando, ele está contando isso já adulto, mas ele tenta passar a visão dele de criança. E eu achei que tecnicamente foi muito boa a maneira como o autor trouxe isso, porque ao mesmo tempo a gente sabe que é um adulto narrando a partir do ponto de vista dele infantil, e ele consegue fazer isso passar de uma forma muito natural, que a gente ao mesmo tempo se identifica com a criança, sabendo que é uma leitura a partir de um adulto, que determinadas coisas que ele explica ali, ele sabia que ele não entendia daquela forma como criança. Então, o narrador eu gostei muito, eu achei muito bem equilibrado, muito bem construído. E do ponto de vista psicológico, muito complexo, porque ele tem, de um lado, a gente vê que ele, em vários momentos, ele tem atitudes do tipo como quando... Ele não condena exatamente o pai, ele tem atitudes extremamente que hoje em dia, com os olhos de hoje, né, sem querer ser anacrônica, mas que a gente consideraria como extremamente machistas, mas que eram totalmente adaptáveis e totalmente naturais para aquele ambiente, aquela época onde ele vivia. A própria questão dos escravos, ele não via os escravos da mesma forma. O modo como ele tratava a namorada dele, que ele teve aquela prima depois, não era o mesmo como ele tratava as outras meninas, mulheres com quem ele teve relações sexuais e que eram... Então, ele estabelece, mesmo sem dizer com todas as palavras, é claro que para ele estava num estrato superior a daquelas outras pessoas, mas não impede que ele tivesse piedade daquele que foi punido porque não queria casar com a menina, não impede que ele se arrependesse no último momento e tirasse a pedra do trem para que o trem não capotasse, não matasse todo mundo. Então, ele é uma criança que, ao mesmo tempo, ele adorava ser o privilegiado da escola. Ele não achava problema nenhum que ele nunca apanhasse na escola, que todo mundo apanhasse. Isso para ele estava certo, porque ele era o senhorzinho, né? Ele era o filho do coronel. Então, ele em nenhum momento questiona esse poder de vida e de morte do avô. Para ele é totalmente natural e correto. E o avô dele, inclusive, ele tenta mostrar como ele era também bonzinho com as pessoas. Então, assim, ele viu o lado, ele enaltecia o avô, ele tinha essa total relação assimétrica, e que hoje a gente não pode suportar essa injustiça. Nos olhos daquela criança criado naquele meio, era uma coisa totalmente natural. O fato que aquele homem ficou preso, amarrado com os pés imobilizados, sofrendo o diabo ali, porque estava sendo acusado de ter abusado de uma menina e não querer assumir, e o tio dele, que depois viram que foi o tio dele quem cometeu aquele delito, o tio dele não sofreu nada. Para o menino, aquilo ali não choca, tá tudo certo. Afinal, era o tio, né? Era o tio Juca. E o tio Juca nunca poderia sofrer o mesmo tipo de tratamento
que a pessoa da camada inferior. Então, tudo isso, gente, isso é Brasil, Brasil. Você vê até hoje determinadas relações dessa no interiorzão, o coroné, e fora outras coisas que não apareceram ali porque não faz parte do universo infantil, mas coisas como as eleições, o modo de voto, tudo isso, que são coisas que permeavam em diversos fatores e diversas camadas da sociedade e que naquelas anedotas que ele vai contando, aqueles capítulos separados, a gente consegue estabelecer relações reais entre as pessoas e assim, a gente acaba se identificando com o menino, por mais que algumas vezes o comportamento dele fosse totalmente absurdo, a gente consegue entender e passar a mão na cabeça dele também e entender um pouco daquilo. E ele é muito complexo, ele tem atitudes que, enfim, até a própria precocidade sexual. Eu não vou mentir, é uma coisa que mesmo sabendo que isso existe, isso me choca. Me choca. E a gente sabe que isso é muito real. E aí é que ele foi beber em fontes, como no Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que é um livro que foi muito documentado, que mostrava essas relações. O que ele está mostrando ali, ele viu muito daquilo, mas ele também se documentou muito. E naquelas anedotas você vai vendo muito do Brasil. E ele não questiona em nenhum momento, ele chega até a dizer, não, mas a vida do escravo era até melhor do que a vida depois da abolição, porque quando ele era escravo, pelo menos tinha roupa, pelo menos tinha isso, aquilo. Então, assim, é uma visão muito, muito real. E eu gostei muito desse narrador e dessa complexidade aí do personagem. E você, Fred, como é que você digeriu aí o livro? Você já conhecia a obra? Você já leu outras coisas do Zé Lins? Como é que foi isso para você? Não, esse foi o primeiro, eu até estava falando com o pessoal. Eu li ontem esse livro, porque eu Nossa, tava... li um dia! É, e eu gostei muito. Foi um livro assim que eu li inteiro. Eu não sabia nem se ia dar tempo de terminar para hoje, mas eu li ele inteiro. Eu gostei, eu achei. Eu concordo com o que todo mundo falou. Eu concordo com a Clara, que é um livro água com açúcar, assim, que não tem um enredo que prenda. Mas todos esses pontos que a gente levantou aqui foi o que realmente me prendeu. Essa coisa de ver assim, o Nordeste sendo cruzado por linhas de trem, que é uma coisa que não existe mais. A própria abolição da escravatura, que a gente vê que foi uma coisa para inglês ver, que os próprios escravos reclamavam depois e preferiam antes, porque eles tinham roupa, porque tinha um modo deles ser tratado e depois eles ficaram meio que largados. Toda essa parte desse contexto, né, dessa mudança do Brasil no começo do século passado, eu achei muito interessante. E a única coisa que eu não sei se a gente está com o mesmo ponto de vista é que eu não vejo o livro como um narrador adulto escrevendo a história de criança. Para mim, o que eu entendi foi que ele escreveu isso, ele contou isso meio que quando ele chegou no colégio, porque quando a gente começa a ver os capítulos finais, meio que parece que está chegando num presente, assim, ou seja, ele está indo para o colégio e está contando como é que foi a vida dele até então. Então eu vejo como uma narração de uma criança mesmo. Fred, eu teria que ler de novo para pescar isso aí. Eu percebi como, não necessariamente um senhor, mas um adulto. Mas talvez você tenha razão. Talvez você tenha razão. Eu acho que assim, a interpretação, né? Não tem um certo e um errado, né? Mas talvez tenha algumas dicas que podem amarrar melhor para a gente prestar atenção, mas é possível. De todo modo, com certeza, não era o olhar da criança de 4 anos. Não, mas é de 12, né? Adolescente contando coisas recentes. E assim, o resto eu acho que todos já falaram aí, né? Essa coisa de interessante, né? Os escravos tinham uma lei que obrigava o senhor a dar roupa. Depois da abolição, os negros ficaram nus no engenho. Toda essa parte, e aí a gente vê muito isso desses cantos do Brasil, né? Que são menos conhecidos, né? Tanto aqui quanto aí fora. Mas voltando aí, Fred, não, mas eu acho assim, ou, enfim, não que isso seja importante para o entendimento, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, é o tipo de releitura que vale a pena, porque para mim era tão óbvio que era um adulto, mas de repente você tem razão. Mas de todos os modos, você gostou do modo como o narrador foi construído? Eu adorei. Gostei muito. Tanto que foi isso, né? Eu peguei ontem para ler, achando que não ia dar tempo, e eu li o livro inteiro em 2 horas.
Não, eu 2 horas? eu li bem rápido. Se lê rápido. Não, mas também assim, né? O Fred e o Pedro também, né, temos o favorecimento de ler na nossa língua materna, o que também É, Sim, facilita claro. Não, muito. Mas acho E não é que muito sua grande. língua materna você pode ler 40 páginas numa hora, acho. não sei. Não? Não sei, acho que depende Você da pessoa. sabe se o Tem até técnica, né? Pra ler mais rápido, né? Não sei se funciona. Não, mas Depende depende de pessoa, eu acho, né? e eu não sei a edição que vocês leram. A edição que eu li tem umas letras enormes e super espaçado. É uma coisa que você lê uma página muito rápido. Eu li no eletrônico, então eu não sei como é que estava, porque eu sempre ajusto o tamanho da letra. Assim, é um livro bem fino, Um verde? De capa verde? fininho mesmo. É o mesmo que a gente comprou. Uhum. Eu li essa edição também. E a Não, mas é letra... verdade. Não, mas é verdade. É verdade, Não, é verdade. eu acho que isso você pode ler em 2 ou 3 horas. Talvez. 3 horas, talvez. Não. Quando deve é ter sua sido língua. 3 horas, é que eu exagerei. Deve ter sido Mas umas 3. vamos dizer 3. É que eu não li direto, né? Eu parei, eu almocei, na hora de deitar eu li mais um pouco. Eu fiquei até de madrugada lendo, entendeu? Mas foi assim, durante o dia de ontem eu li ele todo. Sim, sim. E eu acho que é uma leitura muito legal para quem quer conhecer o Brasil. Porque é isso, gente, você não tem como. Porque essas relações que se estabelecem no livro são coisas que existem até hoje no Brasil. Claro que hoje em dia a gente tem uma sociedade, graças a Deus, enfim, muito. Que tem outras instituições que regulam coisas que na época não existiam, ou se existiam, não eram eficazes nesses engenhos, né? Mas determinados tipos de relação e de consequências que se estabeleceram na sociedade ainda estão por aí, e eu acho que para entender determinados episódios da história, de entender determinados modos de pensar o Brasil, e fora que assim, isso é um Brasil, né? A gente leu ali já Jorge Amado, que é uma coisa mais urbana, né? É toda uma outra realidade do que você tem num engenho, né? Agora, o engenho representou durante muitos anos o Brasil. E eu achei assim esse retrato do Brasil, de um Brasil, né, de um ponto de vista muito bem feito. E assim, eu acho também o que é legal é que ele deixou muita coisa para o leitor também se questionar e pensar. Porque assim, a criança, né, quando ela coloca, por exemplo, a questão do próprio casamento da tia. Que a tia não foi feliz para casar, ela foi chorando, ela foi ali. Aí você começa a pensar do que significa o casamento para essas mulheres. Quando ele foi falar da questão dos próprios escravos, né? Que a gente, ele não defende a abolição e ele também não defende a escravidão. Ele só coloca pontos do ponto de vista dele naquela realidade, e aí é para o leitor pensar, tipo, gente, assim, eu acho que ninguém questiona, ou pelo menos ninguém que tem bom senso, questiona o fato que é muito positivo que não exista mais escravidão no Brasil, veio até tarde. Agora, a gente lendo o livro, isso não está escrito, mas eu acho que é muito comum o leitor fazer uma pausinha e se perguntar, ok, mas será que não tinha um outro jeito de fazer isso? Será que não tinha um outro jeito de tentar inserir essas pessoas na sociedade? Será que essa abolição não poderia ter sido melhor pensada? Por que a abolição não veio antes? Quem impediu? Como é que foi? Então, são questões que talvez você nem se coloque de forma tão clara quando você está lendo, né? Porque você vai virando as páginas. Mas eu acho que, de alguma forma, elas ficam na cabeça do leitor. E quando a gente tem um debate como esse que a gente está tendo, essas questões emergem. E aí é que a gente vai pensando no modo como as coisas foram feitas. E assim, né? Por que a situação do escravo imediatamente depois da abolição não melhorou como a gente poderia pensar que melhoraria, né? Por que tem essas questões? Como foi feita a abolição? Então, ele planta a sementinha e deixa para o leitor essas elucubrações. Então, eu acho que isso é muito legal quando esse livro faz a gente levantar essas bolas, sabe? E de pensar coisas que eu, sinceramente, nunca tinha pensado dessa precocidade sexual, como isso também estava muito ligado com a questão do machismo, do patriarcado, de toda essa relação de forças totalmente assimétricas que tinham ali.
E é isso, e conhecer também muita coisa do que eu li ali. Eu não conhecia muitos modos operatórios, né, de divisão do trabalho, e ele coloca elementos que, aí mais uma vez, né, questão de conhecer o Brasil. Por exemplo, a Clara, quando leu aquela questão do cangaceiro que veio, né, para a fazenda, provavelmente o significado de um cangaceiro não é tão claro para Clara quanto para nós brasileiros que já, assim, depois eu posso até te enviar um vídeo para te dar uma esclarecida sobre isso. Era uma espécie de criminalidade organizada em bandos que existiu no Brasil, no interior do Brasil, mas que tinha diversas facetas. Você tinha alguns que eram mais próximos da população e acabam. Tô forçando muito a barra aqui, mas era tipo um Robin Hood, entendeu? Que distribuía um pouco aquela riqueza. Outros não, que eram assassinos mesmo, que matavam todo mundo, não queria nem saber. Mas em todos os casos eram contra-leis e tudo que era polícia, ordem, eles saqueavam, estupravam, matavam. E eram bandos de, enfim, de criminosos, e que tinha o mais famoso deles foi o Lampião, que marcou muito a história brasileira e que era uma figura muito controversa. Mas tudo isso, claro, a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo falar desde que a gente é criancinha, e acaba que entra, mesmo que a gente não saiba exatamente definir e explicar o que é o cangaço. Eu, por exemplo, não sou especialista, eu consigo, em linhas gerais, te dizer mais ou menos do que se trata. E quando você vai ler aquele... Eu até esqueci, alguém lembra aí o nome do cangaceiro que foi para a fazenda? Não consigo me lembrar agora. Não importa, mas quando foi, né, essa figura junto com, né, com o bando dele para a fazenda, e as pessoas ficavam com medo. Por que ficavam com medo? Porque cabeça de cangaceiro você nunca sabe o que vai sair. E por que esses cangaceiros existiam? Porque nesse momento o engenho de açúcar estava em decadência. Então o poder do senhor de engenho no Nordeste já era ameaçado por esses bandos. O que há 100 anos antes não existia, porque o senhor ele era absoluto. Sem contar que, como eu falei, tem vários Brasis. Você tem aí... Eu estou lendo agora, por exemplo, um livro que, aliás, eu estou adorando, Olhos de Cobra, que ele fala da questão dos engenhos de café, e que era mais ou menos no mesmo período, porque lá no século XIX, início de 1900, você tinha o café no sul-sudeste, mas o Nordeste continuava com o açúcar, e por isso também que eles entraram em decadência mais cedo. Então você tem os diversos ciclos, essas diversas realidades que você vai tendo em diversos Brasis, e com certeza fica muito mais difícil da gente digerir esse texto se a gente não conhece essa realidade. Uhum. Eu concordo. Eu acho que para a gente era muito mais simples. Obrigada, Adriana. Não, mas é super eu posso contar. E é engraçado porque a gente chegou mais cedo, né, no Skype, e eu comecei falando, até que foi simples o livro, né? E a Clara falou assim, não foi tão simples assim, não. E a Manu, mesma coisa. E é verdade que tem tanta coisa que na nossa cabeça a gente foi criado com algumas referências, como você deu exemplo, o cangaceiro, e tem coisa que mesmo se a gente não conheça muito bem, pelo menos a gente tem uma noção, né? E que no final das contas, mesmo se a gente não entenda exatamente tudo que está escrito, se tem uma outra palavra que a gente não conhece, a gente entende 80% a ideia geral, né? Então é verdade isso. Não, e é verdade, é o que eu falei, para mim também foi simples, né? A gente, muito fácil, porque isso a gente aprendia na escola, né? Na aula de história falava dos senhores de engenho, do ciclo da cana-de-açúcar, essas coisas era de prova. Exatamente. Uma coisa que eu achei legal, que você falou uma hora, Adriana, você falou assim, isso é Brasil, e eu senti muito isso no livro. E eu achei mesmo que teve algo parecido com o Mar Morto, que a gente leu também mais do Jorge Amado, é que tem esse lado meio, tipo assim, tem um lado meio tragédia, tipo, tinha coisa assim que hoje, por um lado, você via o menino que estava contente, aquela liberdade de morar no engenho, na fazenda, de ir pular no açude, de estar, tipo, ter toda o pomar de fruta e ter toda, e por outro lado, e mesmo as pessoas que cada um, tipo assim, tinha um lado, tipo, uma aceitação da situação delas,
quase se sentiam mesmo felizes, né? E por outro lado, uma tragédia, tipo, do lado mais triste, que só a gente, leitor, a gente percebe, eles não percebem. E o Mar Morto eu sentia mais ou menos a mesma coisa. Que, tipo assim, os caras morriam no mar, era assim mesmo, eles aceitavam, eles não tinham nascido com essa certeza. O mar maravilhoso, a praia, a gente pode pensar as praias no Nordeste, e aí é a mesma coisa. Eu achei que tem um lado meio assim trágico, e que tem nesses dois livros, mas tem um lado meio brasileiro nisso até. Eu acho que às vezes a gente conversa com as pessoas no Brasil e aí você escuta cada história, assim, nossa, difícil. E as pessoas, no final das contas, eles são felizes, eles já têm uma aceitação da vida, do que acontece com eles, e ver sempre o lado positivo da coisa. Eu acho que tem um lado bem brasileiro, né? E isso me marcou um pouco no livro. E outra coisa que eu gostei bastante, que foi bastante dito aí por vocês, é que tem um lado meio histórico, né? Querendo ou não, que relembra um pouco alguns outros livros que a gente pode ler, ou mesmo aula de história. Tem um lado meio, tipo assim, de lembrar ou aprender um pouco os costumes da época, da região, ou a gente já conhece algum pouquinho, e aí a gente... que, querendo ou não, o que ele diz, eu via realmente como algo verdadeiro, mesmo se era foi um livro escrito, né, tipo assim, que foi uma história inventada, mas a gente sente que é uma história inventada, não realmente inventada, né? A gente dá aquela impressão que ele deve ter vivido 80% do que ele está escrevendo. Então, acho que esse lado que eu gostei. Mas concordo também com a Clara, com a Manu, e com todo mundo que disse que faltou um pouco... Eu acho que se ele tivesse 300 páginas, no momento talvez... Eu não teria abandonado, mas eu teria lido de outra maneira, como se fosse um livro do Gilberto Freire, né? Que você pega e vai que vai, e lê, e tem que guardar uma certa atenção no livro. Mas com 100 páginas até que passa bem, mas se fosse muito mais longo, acho que teria um pouco mais cansativo. Esse livro ele foi escrito na mesma época do Mar Morto. Aqueles livros da década de 30, que era aquele regionalismo, né? Que o Brasil tem também aquele Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico. Eles tentam criar uma identidade brasileira, né? E aí cada um vai para a sua região. Então tem, por exemplo, o Érico Veríssimo lá contando a história do Rio Grande do Sul, o Jorge Amado lá da Bahia, aqui no Rio tem o Nelson Rodrigues contando aquelas tragédias carioca, então é tudo bem parecido, não no cenário, mas no que está querendo mostrar que é um pouco do Brasil. Gostei. Engraçado, né? Uma personagem, como se chama essa mulher? É uma Totônia, uma contadora de histórias, né? Totônia, Era super interessante como ele contou tudo as histórias um pouco de um jeito personalizado. Foi fantástico, é isso mesmo. E parece que tem as contos que ela falava, as histórias que ela contava, se eu não me engano, era baseado em um livro do século XVIII, XVII, uma coisa assim. Me parece que eu já ouvi falar que tinha realmente quando ela fala de... Agora eu esqueci o nome da obra que eles citam, as histórias agora não me lembro, até de Trancoso, eu acho, não me lembro. Mas enfim, que é realmente uma obra que existiu e que é uma obra antiga, né, que ela foi trazendo aí com esse olhar, né, adaptado. E eu gostei muito do que a Manu falou da melancolia, porque no fundo, em várias passagens do livro, é como eu tô falando, esse personagem ele é muito complexo, né? Ele tem essa coisa que o Pedro falou, de pular no açude, de comer fruta e de sair, não sei o quê, mas ele tem momentos, principalmente conforme ele vai crescendo, que ele vai ficando melancólico, enfim, porque bem ou mal uma criança é um órfão, né? É uma criança que tá ali naquela orfandade e que tem uma percepção também
momentos que ele queria ficar muito sozinho, tem a questão da própria doença dele, que ele era asmático, então é um personagem que tem esses momentos de reflexão, de melancolia, e ele olha para aquela infância com um ar melancólico, como tipo assim, os melhores anos da minha vida, mas ao mesmo tempo também tem essa coisa desses momentos um pouco tristes, dessas angústias de o que vai acontecer comigo, o que vai ser, o que eu estou entendendo disso daqui. Enfim, então é uma melancolia constante também no próprio personagem. Eu acho que isso trouxe uma complexidade muito grande para o personagem e acrescentou, pelo menos para mim, muito na leitura e também dessa empatia, dessa identificação. Porque, assim, o que a gente está vendo ali? A gente está vendo o cotidiano, a gente vê o que eles comem, o que eles vestem, o tipo de montaria, o modo de deslocamento, o tipo de lazer, enfim, a vida sexual, a saúde, a doença, como é que tratava as doenças, aquelas mesinhas, né? O que fazia o menino tomar para passar a doença, né? E isso é muito, muito, muito Brasil. Não, e você vê que é só coisa triste que ele conta, né? Primeiro a mãe é morta, depois a prima, que ele era apaixonado, também morre pequena. A tia vai embora, o carneirinho dele é sacrificado. É só coisa ruim que vai acontecendo, só que ele conta de uma forma resiliente. Assim. Ele não tá reclamando disso. É brasileiro, mas é brasileiro. E isso que a gente vê que ele tá no topo da pirâmide, né? Imagina se a gente fosse ver a vida de um daqueles moleques com quem ele brincava, né? Como é que não devia ser a situação, né? Porque, tipo, né? Porque nessa época a mortalidade infantil era muito grande. Enfim, então você tinha ali esse olhar. Então, é isso que eu tô te falando, através do cotidiano, a gente entra e a gente vai em diversos lugares. A gente vai da cozinha para a senzala, para o curral, para o engenho. Ele explica como é que funciona o engenho. Isso aqui é legal, porque como ele era uma criança e ele não conhecia aquilo dali, ele explica para o leitor de uma forma que não é didática como funciona aquilo dali. O trem também, que é uma coisa que pra gente não é uma realidade mais no Brasil, né? Verdade. E que para ele estava deslumbrado, ele não queria sair do trem, ele não queria chegar, porque o trem era muito bom, né? E depois o trem aparece em diversos momentos da história. Então, assim, eu acho que é um livro que merece muito ser lido. E concordo também com o Pedro, não seria legal se fosse um livro maior seguindo essa linha. Acho que foi na medida certa, que eu gostei bastante, embora eu não seja, enfim, tanto leitora desse tipo de romance, eu gostei. Não, e tem essa coisa também dele, além de ser curto, os capítulos são curtos, então facilita muito, né? Porque você consegue dar pausas lendo. Não é aquela coisa maçante, daquele capítulo que não tem fim, né? Sim, verdade. O capítulo tem uma página. É, verdade. E é isso, então assim, eu não me arrependo de ter trazido ele para o clube, eu acho que acrescentou muito, mesmo se eu reconheço aí que é uma dificuldade quando a gente não está dentro da realidade brasileira, mas eu acho também que foi legal para a gente ter esse ciclo de vários lugares do Brasil, como o Fred foi falando, eu falei, gente, é verdade, a gente foi ali para a Bahia com o Jorge Amado, para o Sul com o Érico Veríssimo, eu não sou muito fã de Nelson Rodrigues, mas eu acho que por que não trazer, se pode agradar aí as pessoas, eu particularmente não gosto, mas eu reconheço o valor literário do Nelson, então acho que, ou não necessariamente ele, mas talvez uma outra coisa aí da capital, que eu acho que a gente pode trazer sim, a gente até tinha falado no próprio Machado de Assis, mas o problema é mais a dificuldade de ler Machado aqui no clube, mas eu acho que é possível. Mais antigo, né? Não é dessa época. Ele é mais antigo, então torna a leitura mais difícil. Quer dizer, não pra gente, mas eu acho que para um estrangeiro. Mas existe ali a Júlia Lopes de Almeida, já é um pouquinho mais antigo também. Ela é início do século XX, mas ela já está falando mais do café. E, né, que é mais ali daquela região. Tem um livro que eu estou lendo agora, que a gente pode ler também, ele é mais contemporâneo, mais fácil, que fala ali do Vale do Paraíba, Olhos de Cobra, que pode ser legal também, mas ele é um contemporâneo, não é um clássico. Mas, em todo caso, eu acho que valeu muito a pena ler e eu pretendo ler outros do José Lins do Rego, até porque, como já me disseram que esse não é o melhor, quer dizer,
Isso, o melhor ou o pior, é claro que isso é muito subjetivo, né, gente? Eu tô falando de um modo geral, como de um modo geral a crítica não considera esse o melhor. Eu até fiquei curiosa de ler, de repente, Usina ou Cangaceiros, porque é quando ele vai um pouquinho mais para frente, porque esse é o início do ocaso do Engenho de Açúcar. O Engenho ainda tá com a corda toda, o avô dele é o senhor de todo mundo ali, né? O ocaso ele está muito em detalhes, mas nos outros romances parece que ele vai realmente trazer essa decadência de forma mais palpável e mais avançada. Então, se um dia eu ler, eu comento aí com vocês o que eu achei, ou se algum de vocês tiverem oportunidade de ler, traz aí lá no WhatsApp para a gente comentar. Vocês têm mais alguma coisa aí para acrescentar, gente, da leitura? Não. Vocês se arrependeram de terem lido? Vocês acham que valeu a pena? Eu acho que valeu. Eu também acho que valeu, eu gostei muito. Até mesmo para conhecer também. Para mim foi o primeiro desse autor e é sempre bom, né? Descobrir novos autores brasileiros. E acho que esse equilíbrio da gente ler um contemporâneo e um clássico tá muito legal, porque assim a gente consegue atingir um pouco diferentes objetivos, né? Sim. Bom, próximo então, Fred. Então, o próximo já está escolhido, do nosso querido Fred. Eu vou ver com a Renata, eu vou colocar uma mensagem para ela no grupo mesmo, se ela pode trazer aí para gente. E vai ser com grande prazer aí que a gente vai entrar na cabeça do Frederico. Obrigado. Então, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Enfim, não deu para todo mundo vir, mas é isso mesmo. Eu acho que conforme o clube for aumentando, vai ser isso mesmo. Cada hora, cada um vai ter uma coisa, um imperativo. Mas acho que a gente tem que tentar manter mesmo com quem leu, até para a gente também. Depois a gente esquece, a gente passa muito tempo, a gente acaba esquecendo os detalhes. E depois, quem não pôde vir, pode dar sua contribuição lá no chat. E obrigada pela presença de vocês. Boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.